Bom, esse vídeo é uma resposta a uma pergunta feita lá no meu grupo, Terapia do Esquema na Prática. Alguém perguntou assim: faça um vídeo, responda sobre esquemas do domínio de direcionamento para o outro. Aí eu fiquei de fazer um vídeo, então tá aqui o vídeo, tá aqui a resposta. Vamos lá. Esquemas do domínio de direcionamento para o outro. Primeiro vamos entender o conceito do domínio. O próprio nome, direcionamento para o outro, já é bem elucidativo. A gente tem que entender o domínio, o conceito do domínio, porque o domínio explica as condições da família, a dinâmica familiar, a estrutura daquela casa, daquela família, que favoreceram a estruturação do esquema desse domínio. No caso, direcionamento para o outro. Qual é o conceito aí? O conceito é que na casa, a família, a dinâmica daquela família, os pais, um ou outro ou os dois, priorizavam as necessidades deles, valorizavam as necessidades deles em detrimento do filho. É como se o filho recebesse uma mensagem inconsciente, assim, indireta do pai e da mãe, dizendo o seguinte: ó, primeiro você tem que atender a nós, você tem que atender às nossas expectativas, os nossos desejos, as nossas necessidades. Só assim você vai ser amado, aprovado, validado e ter uma conexão estável e segura com a gente. Então a criança, ela teve, ao estruturar os esquemas do domínio de direcionamento para o outro, ela meio que foi condicionada a responder na forma de ou subjugada, ou subjugação, autossacrifício ou busca de aprovação e reconhecimento. E tem mais um detalhe: a subjugação, o autossacrifício e a busca de aprovação e reconhecimento, em geral, foram modelados de valores e de comportamentos do pai e da mãe. O pai ou a mãe se autossacrificava também, de alguma forma, ou o pai ou a mãe valorizavam a status, aprovação e reconhecimento do outro, né? Ou o pai e a mãe se subjugavam na relação a dois. Tá? Então a criança, só que tem um detalhe importante: esses esquemas do domínio de direcionamento para o outro são esquemas condicionais. O que quer dizer isso? São esquemas que são respostas de enfrentamento a esquemas nucleares. Não são esquemas nucleares. Em geral, não. São respostas de enfrentamento a esquemas nucleares. São esquemas condicionais. Foram elaborados, foram estruturados na segunda infância, terceira infância, até 10, 11, 12 anos. Bem mais velha a criança. Né? Como uma resposta a o quê? A esquemas do domínio de desconexão e rejeição. Provavelmente, mais especificamente, privação emocional, abandono e defectividade. Então a criança estruturou um esquema nuclear de privação, abandono e ou defectividade e estruturou depois, ao longo do tempo, uma resposta de enfrentamento a esses esquemas nucleares na forma de um direcionamento para o outro, ou se subjugando, ou se auto-sacrificando, ou buscando aprovação e reconhecimento, ou buscando aprovação e reconhecimento. Entende? Então, esses três esquemas do domínio de a direcionamento para o outro não são esquemas nucleares, são esquemas compensatórios, são respostas de enfrentamento dos esquemas nucleares, mais especificamente privação, abandono e defectividade. Então, como é que funcionam esses esquemas de subjugação, autossacrifício e busca de aprovação e reconhecimento? Vamos lá, subjugação. Subjugação, basicamente, é uma resposta de enfrentamento a um abandono. Então, tipo assim, a criança, ela foi condicionada a se subjugar na relação com o pai, com a mãe, ou então ela modelou
o estilo subjugado, a resposta subjugada do pai ou da mãe, talvez o pai ou a mãe se subjugavam um ou outro. Então a criança ela criou a seguinte mentalidade, a seguinte cognição e reação emocional. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu quero evitar o conflito, eu quero evitar que meu pai e minha mãe se aborreçam comigo, briguem comigo, me punam, eu quero evitar isso a todo custo. Se eu ficar quietinho, se eu me subjugar, se eu for obediente e evitar qualquer tipo de contrariedade para eles, a relação vai ficar estável e eu vou me sentir conectado. Eu vou sentir que as coisas vão funcionar bem entre nós. Então a criança estrutura esse tipo de resposta, em geral muito atrelado a um esquema de abandono. É uma resposta resignada, uma resignação, então a subjugação bem resignada. E essa criança e depois o adulto vai responder aos seus relacionamentos de uma forma subjugada. Vai tentar evitar conflito de qualquer forma, vai evitar contrariar as vontades do seu parceiro ou parceira. De uma forma meio grosseira, mas posso falar assim, vai ser meio que um capacho do parceiro ou da parceira. Quem manda é o parceiro ou a parceira. Aí se pergunta para uma pessoa cujo estilo de enfrentamento é subjugado, esquema subjugação, pergunta assim, onde você quer almoçar? Aí ela responde e pergunta, não, onde você quer almoçar? Aí a pessoa fala assim, eu quero almoçar no japonês. Aí o subjugado fala assim, tudo bem, pra mim tá ótimo. Quando na verdade ele detesta a comida japonesa. Ela vai e se molda e se subjuga às vontades do parceiro ou da parceira. Isso tudo foi estruturado lá atrás. A criança também se moldava às vontades do pai e da mãe. Foi condicionada a fazer isso. Como resposta de enfrentamento a um medo do abandono, da desconexão. Se eu não me subjugar ao meu pai, ou minha mãe, se eu criar algum tipo de problema para eles, se eu me priorizar, se eu me colocar em primeiro na frente deles, isso vai causar uma desconexão. Eles vão virar as costas para mim. Vai ver então eu não quero que isso aconteça. Então eu vou me subjugar. Aí é uma criança muito passiva, muito submissa, uma criança calma, serena, que não causa problema, obediente, super obediente, e se torna um adulto da mesma forma. Mas não é um adulto cujo principal medo é evitar conflito com as pessoas e conflito principalmente na relação afetiva, mas também com as pessoas em geral, porque o conflito vai significar para esse subjugado uma ruptura da conexão, seja uma amizade, seja um relacionamento profissional e principalmente um relacionamento afetivo. Então tá aí o subjugado. Em geral, a resposta de subjugação é uma resposta resignada, bem resignada. Tá? Então, em geral, é o subjugado, quem tem um esquema de subjugação, respondendo a um esquema de abandono, ele de uma forma resignada. Então, geralmente é uma resposta de resignação, uma resposta resignada. Autossacrifício. O autossacrifício é semelhante. Então, a criança aprendeu que as suas necessidades, elas não as têm. As suas prioridades também não. As necessidades e prioridades são dos pais, né? Mas diferente do subjugado, a criança que estrutura o autossacrifício como uma resposta a um abandono ou uma defectividade e privação emocional, em geral são as duas. Então a criança ela se autossacrifica porque isso foi valorizado pelos pais, né? É a criança que é o pai que chega em casa, vamos fazer uma figura aqui. O pai chega em casa do trabalho, a criança vai, pega o chinelinho e entrega para o pai. A mãe
pede para a filha lavar a louça para ela. E a filha vai, desde pequenininha, sentar em cima de um banquinho, lavando a louça. Então, o pai e a mãe, ou os dois, ou um dos dois, valorizava isso, né? E dava atenção para a criança. E a criança sentia que ela recebia a atenção, recebia suas necessidades emocionais se ela se comportasse desse jeito. Então, bom, é a forma que eu tenho, vamos verbalizar o que se passa no inconsciente. É a forma que eu tenho para receber amor, para não ser rejeitada e não ser abandonada. Então, eu vou servir. Eu vou fazer, vou me auto-sacrificar. Por que o auto-sacrifício? Qual é o conceito do auto-sacrifício? Auto-sacrifício existe uma pergunta que explicita o auto-sacrifício. Quando você quer fazer ou você pode fazer? Toda vez que alguém pede alguma coisa para você, você faz a seguinte pergunta: eu quero fazer? Eu posso fazer? Se uma das respostas for não, você não deve fazer. E se uma das respostas for não e você fizer, você está se auto-sacrificando. Porque você não poderia fazer ou não queria fazer, mas fez. Então, no auto-sacrifício, a criança ela não faz essa pergunta, ela não se questiona desse jeito, ela tenta buscar o ganho secundário dela, que é a aprovação, a atenção, o sorriso, a conexão do pai e da mãe em função do servilismo dessa criança. Então, é assim que tem que ser. E assim ela vai carregar para o mundo. Assim ela vai fazer com os outros. Principalmente nos relacionamentos afetivos. Então a pessoa vai ser aquela pessoa que vai se sacrificar em prol da relação, depois em prol da família, em prol dos amigos do trabalho. Isso acontece muito no trabalho também. Sexta-feira, 7 da noite, aí vem um chefe: poxa, eu queria que você fizesse um relatório, não sei se vai dar tempo agora, está muito tarde. Aí a pessoa fala: não, deixa que eu faço. E ela já tinha um compromisso para sair, mas ela vai e liga: ó, não posso mais sair não, vou ter que fazer trabalhar aqui. Ela deixou de atender uma necessidade dela, uma vontade dela, e vai trabalhar porque ela quer agradar o patrão, o chefe, porque assim ela vai conseguir o ganho secundário, a aprovação e validação. Então esse modo de auto-sacrifício, essa resposta de auto-sacrifício é bem generalizada. A pessoa é uma pessoa que se auto-sacrifica em geral, mas muito focado em relacionamentos, mas também em tudo, bastante em tudo. Então, ela não consegue dizer não, tem uma enorme dificuldade em dizer não, e tem uma característica muito interessante: ela não consegue pedir ajuda, né? O valor dela está em ela se auto-sacrificar, em fazer para os outros. Ela, em geral, não pede ajuda, tem vergonha de pedir ajuda, porque se ela pede ajuda, significa que ela não tem valor, entende? Ela atrelou o valor e amor ao fato dela se dar. Então eu não posso pedir, eu tenho que só dar. Se eu pedir, eu não tenho amor nem valor. E ela tem uma imensa dificuldade, não só de dizer não, como também de pedir ajuda. E tem uma outra característica: ela não recebe bem ajuda, amor, carinho. Há um não merecimento muito forte na pessoa que tem um modo de auto-sacrifício. Ela fica encabulada, fica sem jeito, né? Porque ela está acostumada a direcionar-se para o outro, é dar, fazer para o outro e não receber. Uma das estratégias terapêuticas é justamente ela aprender a receber. Ela vai aprender, depois de adulto, a ser receptiva ao afeto, a carinho, a serviços, a ser atendida também. Ela vai também aprender a se conectar com as próprias necessidades, a se priorizar, assim como o subjugado também. Tá? Então agora vamos para busca da aprovação e reconhecimento. Aí já é uma outra idiosincrasia diferente. Na busca de aprovação e reconhecimento, a criança, na relação com os pais, a criança percebeu que para receber as necessidades que ela precisava, atenção, valor, aprovação, amor, ela precisava fazer alguma coisa muito bem, impressionar o pai e a mãe, seja no desempenho do colégio, seja em qualquer coisa que ela pudesse fazer. Ela tinha que chamar a atenção do pai e da mãe
em forma de impressioná-los, né? Ela precisava impressionar. Então assim, se o meu pai, para chamar, imagina a figura, o pai e a mãe de costas, a criança olhando assim, o pai e a mãe de costas, ela precisando de atenção, de amor, de aprovação e validação. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer alguma coisa extraordinária, eu vou começar a fazer uma coisa aqui para chamar a atenção. Enfim, qualquer coisa. Em geral, é desempenho, está atrelado ao desempenho. Então os pais também valorizavam isso. Houve um reforço positivo. A criança tirava um 10 na prova. Nossa, meu filho é a coisa mais inteligente do mundo. O papai adora isso, vai ser o gênio da família. Ou a mãe fazendo isso, né? Ou então a menina fazia uma faxina na casa, ajudava a mãe a fazer alguma coisa, e a mãe elogiava isso. Nossa, você é melhor do que eu. Ou então a filha ajudava a mãe a cozinhar, e ela, você é melhor do que a mãe, você é muito melhor, você é incrível, você vai ser uma excelente cozinheira. Então a criança condicionou o seguinte, eu tenho amor, atenção, aprovação, conexão, validação, se eu me destacar pela minha performance e com essa performance me chamar a atenção. Eu tenho que impressionar. E a pessoa que tem um esquema de busca de aprovação e reconhecimento tem essa característica. Ela quer impressionar os outros. Impressionar pelo desempenho, pelas conquistas. Então geralmente são pessoas muito competitivas, vaidosas no sentido de mostrar, porque essa pessoa que tem essa resposta de busca de aprovação e reconhecimento está compensando o quê? Em geral, defectividade. E o ganho secundário dela é justamente o elogio, o retorno que as pessoas dão a ela em relação ao que ela conquistou, o que ela está mostrando. Então elas pensam assim, não basta ser nem ter, tem que parecer também. Eu tenho que impressionar. Que adianta eu conquistar o mundo? De que adianta ser um sucesso se ninguém reconhece isso? Então as pessoas em geral buscam muito sucesso, status, estilo de vida que impressione, e ela tem o ganho secundário, ela se sente amada, isso não é amor, mas ela interpreta como amor, amada, aprovada e validada nesse retorno, nesse feedback que as pessoas têm. Nossa, que incrível, que viagem incrível você fez. Nossa, você conseguiu o seu primeiro lugar do concurso. Nossa, você é incrível. Então ela quer receber esse tipo de feedback. É o ganho secundário. É muito difícil para a pessoa que tem a resposta de busca de aprovação e reconhecimento e também do auto-sacrifício reestruturarem essa resposta, porque elas têm ganho secundário, elas têm um certo prazer. A pessoa que se auto-sacrifica, ela tem um certo orgulho, dá uma melhorada na autoestima, porque ela acha assim, bom, eu me sacrifico, eu faço as coisas para os outros, sou uma boa pessoa, né, eu faço os outros felizes, sabe? Então ele começa isso dá uma certa restaurada, uma minimizada na autoestima, uma melhorada, né, para dar uma compensada na defectividade. E a pessoa que tem em busca de aprovação e reconhecimento também, ela sente assim o elogio, ela percebe que ela impressionou o outro, ela olha os olhos dos outros olhando para ela assim, nossa, eu estou fazendo sucesso aqui, né? Então busca sempre isso. Então isso é um ganho muito grande, assim, é um prazer, uma dopamina muito forte. Então é muito difícil a pessoa abrir mão disso. Então a gente tem que fazer uma outra tipo de estratégia para essas pessoas. É encontrar outros tipos de ganhos secundários que compensem esses ganhos secundários, tanto do auto-sacrifício como da busca de aprovação e reconhecimento. Tem que descobrir. Porque não dá para você abdicar desse prazer. Tá, você fala assim para o paciente, você não vai mais buscar aprovação e reconhecimento porque isso está alimentando o seu esquema de defectividade. Ok, mas como é que eu faço? Aí a pessoa deixa de buscar aprovação, ela se sente péssima, a defectividade fica muito ativada. Para compensar a defectividade, é justamente ter que buscar aprovação e reconhecimento. O do auto-sacrifício é a mesma coisa. Não se prioriza, não se sacrifica, blá. A pessoa se sente péssima, a defectividade é ativada, né?
E aí no subjugado é diferente. O subjugado ele mantém a paz ali, ó, ele não quer conflito, ele quer ficar na paz. Então o ganho secundário do subjugado é manter a paz. Então ele reage mais com medo do conflito do que qualquer outra coisa. Mas se tiver tudo na boa, se a relação ficar estável e segura, o subjugado fica a vida toda sendo subjugado, sendo capacho do outro. Então esses ganhos secundários são que alimentam, que recompensam os esquemas e esse modo de resposta de enfrentamento aos esquemas nucleares. Mas só que retroalimenta, perpetua os esquemas nucleares, perpetua o abandono, perpetua a privação, perpetua a defectividade. Então é complexo, não é tão simples assim, porque a gente tem que encontrar uma outra forma da pessoa encontrar outros ganhos secundários para conseguir fazer a passagem. Ela conseguir, não, eu não vou receber elogio de vocês, mas eu vou conseguir alguma coisa igual ou melhor do que isso. E que vai me dar tanto prazer quanto. Ou então não precisa ser tanto igual o prazer, mas um prazerzinho, pelo menos um prazer. Alguma recompensa vai ter que ter. Então isso é uma dificuldade no processo terapêutico, para você quebrar esse tipo de resposta de enfrentamento. Bom, em geral é isso, tem mais coisa para falar, mas aí o vídeo vai ficar muito longo. Então, tá dada a resposta, tá? Qualquer coisa que vocês quiserem perguntar sobre terapia do esquema, vocês façam aqui nos comentários, ou então vão lá no meu grupo Terapia do Esquema na Prática e fazem a pergunta lá, que eu vou aglutinando e vou respondendo quando eu puder, tá bom? Um abraço para vocês. O vídeo é uma resposta a uma pergunta feita lá no meu grupo Terapia na Prática. Alguém perguntou assim, faça um vídeo, responda sobre esquemas do domínio de direcionamento para o outro. Fiquei de fazer um vídeo, então tá aqui a resposta. Vamos lá. Esquemas, domínio de direcionamento para o outro. Primeiro, o conceito do domínio.